7 Surfando, sorrindo e cantando para ser feliz eu tive de decidir ficar aprumada na minha prancha de surf. Não sabia que aquilo me ajudaria a ficar aprumada em minha vida também. Eve Fairbanks. Se por acaso você se casar com um australiano, assim como eu, provavelmente se familiarizará com o processo desmoralizante de aprender a surfar. Dediquei algum tempo a ficar de pé, vacilante, na prancha, e a cair dela, mas só depois de ler a jornalista Eve Fairbanks discorrendo sobre o assunto percebi a profunda ligação desse processo com a presença. Fairbanks acredita que aprender a surfar ensinou-lhe algo sobre como viver em terra firme. Ela escreveu no The Washington Post, o surf destila num momento puramente físico o desafio prolongado, intelectual e complexo de simultaneamente aceitar o que a vida lança sobre você e aproveitá-la ao máximo. Sua análise de aprender a surfar, um processo que requer o controle de nossa postura física para mudar nossa psicologia, capta perfeitamente a ligação corpo-mente, como e por que funciona e por que, infelizmente, costumamos ignorá-la. Nosso primeiro erro, disse ela, é focar demais nas habilidades específicas que julgamos necessárias para nos tornarmos bons surfistas ou para sermos vistos como exímios em nosso emprego ou atraentes por parceiros em potencial. Fairbanks escreveu, os amadores imaginam que os esportes radicais se resumem a habilidades, temos de adquirir força e memória muscular para podermos realizar uma façanha esportiva. Com essa mentalidade, Fairbanks primeiro fixou-se em seu desempenho, se tinha ou não habilidade e onde estava na curva do aprendizado e tudo isso a deixava um tanto insegura. De início, explicou ela, quando eu caía, sentia um desejo desesperado de que meu professor dissesse que meus erros eram normais, que eu não estava me saindo mal em comparação com seus outros alunos. Aquilo se assemelhava muito ao meu desejo frequente de assegurar que meus erros não se refletissem negativamente no meu caráter. Mas em certo ponto ela mudou sua abordagem. Após um histórico de sucessos e fracassos, meu professor disse que em algum ponto eu teria de simplesmente decidir permanecer na prancha, recordou ela. Foi surpreendente sentir a grande diferença depois de tomar aquela decisão e persistir nela. Enquanto antes eu vinha caindo quase o tempo todo, de repente comecei a pegar todas as ondas. O prazer gerou mais prazer, a certeza de minha capacidade se ampliando a cada nova tentativa. Sua experiência sugere que deveríamos inverter a receita do sucesso. Orientadores com frequência nos dizem que precisamos confiar em nossas decisões. Que as decisões vêm ao final de um processo de aquisição de certeza e simplesmente confirmam uma verdade interior. Mas, na verdade, ocorre o inverso, decisões criam confiança. Foi isso que aprendi em minha prancha de surf. A lição foi proveitosa e logo ela descobriu que aquilo se aplicava fora da prancha também. Ao encarar decisões em terra firme, do tipo do qual às vezes me esquivo, passei a sentir meu corpo na prancha, tomando posição e conseguindo permanecer aprumada. Ficou mais fácil acreditar que eu poderia permanecer na prancha figurativa de um plano. Ao permanecer naquela prancha, o corpo de Fairbanks mostrou do que ela era capaz de uma forma que seu pensamento jamais conseguiria. O problema, disse ela, é que o que está dentro de nossas mentes é invisível. Só podemos imaginá-lo.
mas experimentamos nossos corpos sensualmente. É muito poderoso perceber nossa natureza conforme ela é expressa por nossos corpos, conforme é percebida por todos os nossos sentidos. Estou feliz porque Canto sempre me intrigou o mito de que corpo, cérebro e mente são entidades separadas e autônomas e a ideia de que vê-los como interligados é uma ideia marginal. O cérebro não está localizado dentro do corpo. Se isso não é prova suficiente, o corpo se movimenta, fala, ri, respira, vive por causa do cérebro. O corpo e o cérebro fazem parte de um único sistema integrado, complexo e belo. Como disse Oakley Hay, um venerado ex-psicólogo da Universidade Vanderbilt, não existe uma divisão real entre mente e corpo por conta das redes de comunicação existentes entre o cérebro e os sistemas neurológico, endócrino e imunológico. 2. É possível ter uma mente sem um cérebro. Que corpo, cérebro e mente estão interligados deveria ser uma das ideias menos controversas em toda a ciência. No entanto, afirmações sobre essa ligação costumam provocar reações céticas. Quando comentei sobre a ligação corpo-mente, um desconhecido fez esta pergunta irônica: você andou fumando um maço de chopdas? Referindo-se, é claro, aos ensinamentos do guru da atenção plena Deepak Chopra. O Departamento de Psicologia da Universidade Harvard tem sede no edifício William James. William James, de 1842 a 1910, foi o primeiro educador a oferecer um curso de psicologia em nível universitário nos Estados Unidos. Continua sendo um dos filósofos americanos mais famosos de todos os tempos e é conhecido como o pai da psicologia americana. Embora inúmeras ideias de James tenham ajudado a moldar o que os psicólogos atuais estudam, a que mais me sensibilizou está inserida em sua famosa afirmação: eu não canto porque estou feliz porque canto. Essa ideia provocadora sugere que as experiências corporais causam as emoções, e não o inverso. De acordo com James, experimentamos ou realizamos uma sensação ou ação física com nossos corpos e isso faz com que nos sintamos de determinada maneira. Uma emoção puramente desencarnada é uma entidade inexistente. 3 escreveu ele em 1884. Acreditando que nossas emoções são interpretações de nossas experiências corporais, viscerais, James afirmou que podemos simular uma emoção até a tornarmos real, podemos cantar até ficarmos felizes ou chorar até entrarmos em desespero. James, um grande intelectual, um termo que hoje em dia se confunde demais com cético, também era cheio de esperança e incentivava as pessoas a começar a ser agora o que serão no futuro. Talvez a teoria de James não lhe pareça particularmente controversa, mas lembre-se de que os seres humanos tendem a acreditar algo tipicamente entranhado em nossas cabeças, que as emoções ocorrem primeiro, antes das sensações físicas, e que o que acontece em nossas mentes é a causa do que nossos corpos fazem e sentem, e não, tal como propôs James, o resultado. 4 Ele escreveu: o senso comum diz que perdemos nossa sorte, ficamos tristes e choramos, nos deparamos com um urso, nos assustamos e corremos, somos insultados por um rival, nos zangamos e atacamos. A hipótese a ser defendida aqui diz que essa ordem sequencial está incorreta. E que a afirmação mais racional é que ficamos tristes porque choramos, zangados porque atacamos, com medo porque trememos.
5. James chegou a sugerir, em 1890, que uma forma de testar sua teoria seria examinar as emoções de pessoas sem quaisquer sensações corporais. Decorreram mais de 100 anos até que um grupo de pesquisadores, liderado por Hugo Critchley, seguisse seu conselho e mensurasse as experiências emocionais de pacientes com insuficiência autonômica pura, PAF, que leva à degeneração dos mecanismos de feedback dos sistemas nervosos simpático e parasimpático, o que significa que pessoas com PAF têm sensações corporais bem reduzidas. O estudo constatou que, em comparação com as demais, pessoas com PAF relatavam experiências emocionais atenuadas e menos atividade neural relacionada ao medo, sendo menos exímias em entender como os sentimentos alheios eram afetados por determinada situação. Em outras palavras, uma ligação enfraquecida. Enfraquecida com o corpo leva a uma ligação diminuída com as próprias emoções e a uma capacidade um tanto reduzida de interpretar as reações emocionais de outras pessoas. 6. O rosto. Se você fosse realizar um experimento para testar diretamente a hipótese de James, que alega que expressões corporais causam emoções, por onde começaria? O rosto parece um bom ponto de partida, mas qual expressão facial? Qual emoção? Para criar um teste adequado de como o corpo influencia a mente, você teria de induzir alguém a fazer uma expressão facial sem associá-la à emoção que ela conota. Algo difícil. Em 1974, o psicólogo James Laird publicou os resultados de um estudo em que pretendia verificar se o comportamento fisicamente expressivo pode criar uma experiência emocional ou, em outras palavras, se franzir o senho nos deixa zangados e sorrir nos deixa alegres. 7. Laird sabia que revelar o propósito do experimento aos seus voluntários poderia distorcer suas respostas, de modo que desenvolveu um estratagema sagaz para confundi-los. Primeiro, contou aos participantes, estudantes de graduação, que o objetivo do experimento era apenas estudar a atividade dos músculos faciais sob diferentes condições. Depois colocou eletrodos em vários pontos de seus rostos e os ligou a aparelhos de aspecto extravagante que na verdade nada faziam. Para obter uma expressão raivosa, ele tocava de leve nos eletrodos entre as sobrancelhas e dizia: "Agora eu gostaria que você contraísse estes músculos aqui." Ele também tocava os eletrodos nos cantos da mandíbula e pedia aos voluntários que os contraíssem, talvez trincando os dentes. Para uma expressão contente, pedia aos voluntários que contraíssem os músculos nos cantos da boca. Enquanto os voluntários conservavam aquelas expressões, pedia-se que avaliassem suas emoções. Laird contou que precisava daquelas avaliações para excluir qualquer erro, porque às vezes emoções podem criar mudanças indesejadas na atividade muscular facial. Mais uma mentira para confundi-los. Mesmo após excluir todos os participantes que desconfiavam do que vinha ocorrendo, Laird constatou que os voluntários se sentiam zangados quando faziam uma expressão zangada e felizes quando faziam uma expressão feliz. Um deles chegou a relatar: "Quando minha mandíbula estava trincada e minhas sobrancelhas abaixadas, tentei não ficar zangado, mas aquilo combinou com minha postura. Não estou num estado zangado, mas vi meus pensamentos vagando por coisas que me deixavam zangado, o que é meio bobo, acredito. Eu sabia que estava num experimento e que não tinha razão para me sentir assim,
mas perdi o controle. Em um famoso artigo de 1988, Fritz Strack, Leonard Martin e Sabine Stepper foram ainda mais longe, descrevendo os resultados de um estudo que testou o que então passou a ser conhecido como a hipótese do feedback facial. 8. Sem explicar por quê, instruíram participantes a manter uma caneta na boca de forma que o gesto envolvesse os músculos tipicamente associados ao sorriso. Outros participantes selecionados aleatoriamente foram instruídos a manter uma caneta na boca de modo a inibir os músculos do sorriso. Todos os participantes receberam histórias em quadrinhos para ler. As pessoas na situação do sorriso acharam os quadrinhos bem mais engraçados do que aquelas incapazes de sorrir. Essa experiência foi repetida no Japão e em Ghana Nova e estendida com o uso de diferentes métodos e a análise de diferentes resultados. Por exemplo, em outros experimentos, pessoas cujos músculos foram induzidos a sorrir demonstraram menos preconceito racial. 10. Conforme pesquisadores descobriram nas décadas seguintes, o feedback facial não se limita ao sorriso e ao bom humor, também induz emoções negativas. Num estudo conduzido por uma equipe no Japão, quando pesquisadores pingaram água perto dos canais lacrimais dos voluntários, estes se sentiram bem mais tristes do que aqueles aleatoriamente designados para não chorar. 11. Em outros estudos, pesquisadores forçaram participantes a franzir o senho colando esparadrapos em seus rostos ou simplesmente pedindo que juntassem as sobrancelhas, induzindo assim um aumento nas sensações autorreferidas de tristeza, raiva e aversão. 12. Assim como encenar determinadas expressões desencadeia as emoções correspondentes, impedir tais expressões pode bloquear as emoções, uma descoberta que vem sendo aplicada ao tratamento da depressão através do uso de Botox marca registrada. Quando franzimos a testa, certos músculos nela que Darwin denominava músculos da tristeza são ativados. O Botox marca registrada, toxina botulínica A, paralisa temporariamente esses músculos, reduzindo assim as rugas na testa e entre as sobrancelhas. A paralisia temporária também reduz o feedback desses músculos para o cérebro. Indícios iniciais de que injeções de Botox marca registrada poderiam afetar as emoções surgiram a partir de um estudo de 2009 que comparou o grau de depressão em mulheres que receberam injeções de Botox marca registrada na testa e mulheres que receberam outros tratamentos cosméticos, entre 7 dias e 3 meses antes. 13. As receptoras de toxina botulínica ficaram bem abaixo do outro grupo numa medição da irritabilidade, depressão e ansiedade. As notas anteriores aos tratamentos não estavam disponíveis. Isso se deu apesar de não haver diferença significativa entre os dois grupos na autoavaliação da atratividade. A descoberta é fascinante, mas um pouco difícil de interpretar, dado que os pesquisadores não haviam designado as mulheres aleatoriamente a determinado tipo de tratamento e não haviam coletado uma avaliação pré-tratamento das sensações de irritabilidade, depressão e ansiedade das avaliadas. Outro grupo de pesquisadores realizou um teste controlado e aleatório em homens e mulheres com depressão resistentes ao tratamento. 14. Metade dos voluntários recebeu injeções de Botox marca registrada na testa, e metade, placebo. 6 semanas depois,
os voluntários do Botox marca registrada tiveram níveis de depressão 50% inferiores em relação ao início do teste. Os níveis dos voluntários de controle caíram apenas 10%. Será que isso significa que o Botox marca registrada cura a depressão? Antes que você resolva espantar a tristeza junto com suas rugas, vejamos outro estudo, realizado pelos psicólogos sociais David Neal e Tanya Chartrand. 15 Eles compararam voluntárias que haviam recebido Botox marca registrada para amenizar rugas na testa e pés de galinha com mulheres que tinham recebido injeções de preenchimento dérmico, que não interfere na comunicação entre os músculos e o cérebro. Cerca de 2 semanas após o procedimento, Neal e Chartrand pediram que as voluntárias realizassem uma tarefa de computador em que viam, uma de cada vez, 36 fotografias em preto e branco que mostravam os olhos de pessoas e a região circundante, mais ou menos a região que seria coberta por uma máscara de dormir. O que tornava aquelas fotografias notáveis era que cada uma expressava uma emoção sutilmente diferente. Por exemplo, as pessoas pareciam irritadas, cheias de desejo, confusas, pensativas e assim por diante. A tarefa das mulheres era identificar a emoção correta em cada foto, diante de uma lista de 4 respostas possíveis. As mulheres que receberam Botox marca registrada tiveram mais dificuldade, em média, foram 7% menos precisas do que as outras mulheres na hora de interpretar as pistas emocionais sutis ocultas nos olhos das pessoas. Como explicar essa dissociação? Ela ocorre porque uma das formas básicas de decodificar as emoções dos outros é imitando automaticamente suas expressões faciais. Na vida diária, essa imitação é tão sutil e breve, leva cerca de 1/3 de segundo, 16 que nem sequer nos damos conta de que está acontecendo. Mesmo assim, pela magia do feedback facial, essa imitação permite-nos sentir e entender as emoções das outras pessoas. Mas a toxina botulínica A, ao desativar nossos músculos faciais, impede esse processo. David Neal explicou, a imitação nos fornece uma janela para o mundo interior das outras pessoas. Ao desativar a imitação, o Botox marca registrada torna essa janela um pouquinho mais sombria. 17 E essa não é a única razão para aceitar suas rugas. Lembre-se de que o Botox marca registrada às vezes atinge músculos e rugas relacionados a expressões emocionais negativas e positivas, não apenas o franzir da testa, mas também o sorriso, que envolve a contração dos mesmos músculos em torno dos olhos que causam os pés de galinha. É difícil se sentir mal quando você não consegue franzir o senho. Mas também é difícil se sentir feliz quando você não consegue sorrir totalmente. Em suma, ao paralisar ou relaxar os músculos que nos permitem expressar emoções reais, ofuscamos nossas experiências emocionais e nossa capacidade de reconhecer as emoções nos outros. Tornamo-nos como aqueles pacientes de insuficiência autonômica pura menos capazes de nos conectarmos. Neal disse, é meio contraditório, as pessoas usam Botox marca registrada para melhorar suas interações sociais. Você pode parecer melhor, mas talvez sofra porque não consegue interpretar as emoções das outras pessoas tão bem. 18 Existe uma lição aqui, seja gentil com seus pés de galinha e eles serão gentis de volta e tornarão mais fácil para você ser gentil com os outros.
Desde a época em que William James propôs sua teoria controversa corpo-mente das emoções, reunimos diversas pesquisas experimentais que atestam. Em recente resenha dessa literatura, os psicólogos James Laird, que realizou o experimento do feedback facial original, e Catherine Lacassa concluíram o seguinte: em literalmente centenas de experimentos, quando expressões faciais, comportamentos expressivos e reações viscerais são induzidos, as sensações correspondentes ocorrem. Em cada tipo de manipulação comportamental, uma variedade de sentimentos foram induzidos ou reforçados. Impedir as expressões tem reduzido muitos desses mesmos sentimentos. A conclusão razoável disso tudo, segundo nossa crença, é que James de fato estava certo: os sentimentos são consequências do comportamento emocional e da reação corporal. 19 Até aqui viemos falando sobre o impacto de pequenas mudanças nos músculos que controlam o rosto. E se dissermos para os músculos e ossos que comandam nossas expressões abaixo do pescoço? Nossos ombros, braços, mãos, tracos, pernas e pés também se expressam. Existirá algo como feedback corporal. Podem nossos corpos nos ensinar a nos sentirmos poderosos, confiantes, calmos e sincronizados. Podem nos levar à presença. Presença através do corpo. Ele caminhou ao longo do rio Lee, as mãos às costas. Um novo passeio para ele. Amplo e público. A postura de um homem pensante. Ele gostou da postura, achou-a apropriada à ideia de si mesmo. Colum M. Secan, Transatlantic, descrevendo Frederick Douglass: a ideia do eu é um conceito intrigante. O eu pode, presumivelmente, ser qualquer coisa que você queira. Pode até ser novo, mas isso não o torna insincero ou inautêntico. Apenas indica que você consegue pensar em si de determinada forma e depois dar passos para trazer esse eu à existência. No exemplo acima, de um romance de 2013 de Colum M. Secan, os passos são no sentido literal. Frederick Douglass, o ativista para os direitos civis dos negros americanos do século XIX, percorreu um caminho novo, adotou uma postura nova e gostou daquilo. Achou que o conduzia à ideia da pessoa que ele julgava ser. Nossos corpos, sugere M. Secan, não apenas nos conduzem aonde queremos ir, eles podem ajudar a nos tornarmos quem queremos ser. Como estamos prestes a descobrir, os indícios parecem confirmar: se nossos corpos conduzirem para determinado lugar, é para lá que nossas mentes e emoções seguirão. Para entender esse fenômeno, será bom ver o que acontece quando o corpo nos trai, trancando-nos num estado defensivo, temeroso, hipervigilante em vez de nos conduzir a um poder pessoal maior. Estou falando do estresse pós-traumático. Imagine todos os componentes da impotência: ansiedade, estresse, medo, ameaça, insegurança, astral negativo, postura defensiva, função executiva reduzida, problemas de memória, pensamentos perturbadores, fuga e depois multiplique-os por muito. Isso dá uma ideia aproximada de como alguém com transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, experimenta a vida. 20 experiências traumáticas podem nos privar de nosso poder pessoal. O trauma, assim como a impotência, causa uma desarmonia profunda entre corpo e mente.
O psiquiatra e especialista em TEPT Bessel van der Kolk observou que o trauma resulta num colapso da sincronia física. Ele escreveu: quando você entra na sala de espera de uma clínica de TEPT, consegue distinguir imediatamente os pacientes dos funcionários por causa das expressões congeladas e dos corpos desanimados porém agitados. 21 O TEPT nos desintegra, criando fissuras e conflitos psicológicos profundos enquanto lutamos para enfrentar o dia a dia para estarmos presentes com nossos filhos, pais, amigos e colegas ao mesmo tempo que nos protegemos atentamente de ameaças percebidas e tentamos repelir as lembranças que nos assolam. Ficamos divididos. Os tratamentos psicoterápicos tradicionais para o TEPT supõem que o trauma vive na mente, por isso Mairem Ali. A terapia cognitivo-comportamental, baseada na ideia de que o pensamento guia o comportamento, procura reprogramar os padrões de pensamento das vítimas de TEPT. A terapia de exposição busca desensibilizar a vítima do trauma que a persegue, obrigando-a a relembrar-lo, reenfrentar-lo e revivenciar-lo. No entanto, alguns, como Van der Kolk, questionam essa abordagem. O trauma não tem nada a ver com cognição, relatou ele ao The New York Times. Tem a ver com seu corpo sendo redefinido para interpretar o mundo como um lugar perigoso. 22 A ideia de que o trauma reside no corpo e portanto deve ser buscado e curado ali parece intuitiva. Como Jeanne Interland escreveu no Times, em muitos casos, os corpos dos pacientes é que foram brutalmente violados, e foram seus corpos que os decepcionaram. Pernas que não correram com rapidez suficiente, braços que não empurraram com força suficiente, vozes que não gritaram alto o suficiente para escapar do desastre. E eram seus corpos que agora desabavam sob a menor das tensões que corriam em busca de abrigo ao ouvirem uma sirene de carro ou enxergavam cada desconhecido como um assaltante à espreita. Como suas mentes poderiam se curar se elas consideravam os corpos que as continham tão intoleráveis? Muitas pessoas que sofrem de TEPT, além de familiares e amigos, perguntaram se intervenções corpo-mente vêm sendo usadas para aliviar sintomas desse distúrbio persistente. Ao menos 2 terços dos e-mails que recebi sobre esse tema vieram de veteranos das Forças Armadas ou de seus familiares. A questão me assolou: se o trauma consiste, em última análise, na impotência extrema e se caracteriza por dissociações corpo-mente, será que certas intervenções físicas podem ajudar a reduzir os sentimentos de ameaça e restaurar a noção de orgulho? Talvez o corpo pudesse liderar a mente para sair dos estados de TEPT. Uma série de cientistas desenvolveu um amplo conjunto de estudos sobre esse tema. Grande parte das pesquisas sobre TEPT concentrou-se em militares veteranos. Especialistas estimam que pelo menos 1 em 5 veteranos sofre de TEPT, e esse número cresce significativamente entre aqueles que participaram de combates. O TEPT em veteranos tem se mostrado particularmente difícil de ser tratado com medicação e abordagens psicoterapêuticas tradicionais, como terapia cognitivo, comportamental e de exposição. Além disso, as taxas de evasão dos tratamentos de TEPT são elevadíssimas, em especial entre veteranos, por uma série de motivos que incluem preocupação com o estigma, exigências da vida e o medo compreensível de revisitar a experiência traumática que causou o TEPT. Enquanto isso,
o distúrbio vem abalando as vidas de um sem número de veteranos e suas famílias. Em 2012, a pesquisadora Emma Seppala, da Universidade Stanford, resolveu investigar a eficácia dos tratamentos corpo-mente em veteranos com TEPT. 21 veteranos americanos das guerras no Iraque e Afeganistão participaram do estudo. 11 deles foram encaminhados aleatoriamente a um grupo de tratamento pela yoga, os outros 10 foram postos numa fila de espera. Diariamente, durante 7 dias, os 11 veteranos nesse grupo de tratamento foram submetidos a 3 horas de Sudarshan Kriya Yoga, uma técnica de respiração que outros estudos constataram ser eficaz para reduzir ansiedade, depressão, comportamento impulsivo e até tabagismo, ao mesmo tempo que aumenta o otimismo, o bem-estar e regula as emoções. 24 Antes de prosseguir, tenho de esclarecer um ponto. Não sou adepta da yoga. Até mergulhar na literatura científica a respeito, eu era cética. Não que eu achasse que a yoga fosse nociva às pessoas. Só não conseguia admitir a ideia de que era tão boa quanto seus praticantes alegavam. Tal como uma adolescente, costumo reagir contra quaisquer tendências que de repente parecem estar por toda parte. Além disso, praticamente todos os dias eu ouvia a seguinte pergunta, por causa da minha formação em balé e meus interesses de pesquisa: você certamente pratica muita yoga, não é? Isso me fazia resistir ainda mais. Mas sou uma cientista, de modo que agora tenho de superar minha resistência, pois os indícios de que a yoga produz resultados psicológicos e fisiológicos positivos são quase irrefutáveis. Desde que intervenções baseadas na yoga foram aceitas pela comunidade médica, centenas, talvez milhares de estudos empíricos descreveram seus benefícios à saúde, da redução da pressão arterial e do colesterol ao alívio das dores físicas, emocionais e sociais crônicas. 25 Todo resultado é válido. Todo estudo foi bem feito. Provavelmente não. Mas essa é a natureza da atividade científica. Portanto, já não vejo a yoga como uma tendência excessivamente badalada. Quando praticada de maneira correta, pode ser extremamente eficaz. Ora, tentar explicar, em poucas páginas, cada aspecto de como a yoga afeta o corpo e a mente seria absurdo. Estamos falando de uma prática antiga, com uns 3.000 anos de existência, que envolve simultaneamente o movimento físico, o controle da respiração e a atenção meditativa plena, todos interagindo e fluindo juntos. Se quiser saber mais sobre os benefícios da yoga à saúde, recomendo a leitura de Yoga for Pain Relief, Yoga para o Alívio da Dor, da psicóloga de Stanford Kelly M. Gonigal. Aqui estamos fazendo uma breve incursão na yoga, percorrendo apenas o bastante para examinar como e por que a prática pode reduzir a ansiedade e o medo nas vítimas de TEPT, bem como em todos nós, ao mesmo tempo que aumenta a força e a confiança. Eu queria saber mais sobre o trabalho de Emma Seppala junto aos veteranos, então perguntei se ela estaria disposta a conversar comigo sobre sua pesquisa. Com muito entusiasmo, ela concordou. A prática de yoga de Seppala junto aos veteranos, explicou ela, começava com os participantes apenas sentados numa posição confortável e respirando fundo, gesto que naturalmente expandiu o tórax. O grupo praticava o que na yoga denominamos
respiração da vitória, o que fazemos quando estamos num estado de profundo repouso, que num exemplo elegantemente simples da capacidade do corpo de mudar a mente desencadeia o reflexo calmante. A respiração é uma forma maravilhosa de reduzir sua ativação fisiológica, disse Sepala. Entender que você pode controlar sua respiração é o primeiro passo na compreensão de como controlar sua ansiedade e de que você dispõe das ferramentas para fazê-lo sem o auxílio de terceiros. Quando sua mente está acelerada, quando ocorre algo inesperado numa situação social que o deixa sem saber o que fazer, você sabe que pode se acalmar controlando sua respiração. Para avaliar a eficácia da yoga em veteranos em seu estudo, Sepala e seus colaboradores em Stanford fizeram medições antes e depois da reação de piscar os olhos quando os voluntários eram expostos a barulhos altos, ou seja, a reação de susto, geralmente exagerada nas vítimas de TEPT, e medições autorrelatadas de ansiedade, a frequência de lembranças traumáticas e pesadelos. Considerando a bem documentada resistência do TEPT aos tratamentos, Sepala surpreendeu-se com os resultados. Um mês depois, veteranos que participaram do curso de yoga de uma semana mostraram reduções de todos os sinais de TEPT. E ela ficou pasma ao constatar que, um ano depois, os sintomas de TEPT e a ansiedade dos avaliados continuou a se reduzir substancialmente. Sepala descreveu o estudo como a coisa mais gratificante que já fiz. Um participante escreveu para ela: lembro tudo o que aconteceu sobre a experiência traumática, mas ela não me domina mais. Outro disse simplesmente: obrigado por devolver minha vida. Algumas daquelas pessoas viviam entrincheiradas em seus porões e nunca saíam, contou ela. Agora saem para trabalhar, namorar, conviver socialmente. Vejo que sorriem de novo. Um deles me contou que tinha viajado de férias com o pai e que não conseguia acreditar em como estava feliz. Mas o mais importante para ele foi quando seu pai disse: tenho meu filho de volta. E agora ele se tornou um porta-voz do programa. Você já dispõe das ferramentas de que precisa para se tornar presente. Em 1997, enquanto trabalhava com a Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, Bessel van der Kolk compareceu a uma reunião de um grupo de sobreviventes de estupro em Joanesburgo. E reconheceu, mesmo num ambiente totalmente estranho para ele, a linguagem corporal universal do trauma. As mulheres sentavam-se curvadas, tristes e congeladas, como acontecia em tantos grupos de terapia de estupro que eu havia visto em Boston, recordou ele em seu livro The Body Keeps the Score, O Corpo Registra o Placar. Fui acometido por uma sensação familiar de impotência e, cercado de pessoas traumatizadas, senti-me desabar mentalmente também. 26 O que aconteceu depois daquilo parece uma encenação das palavras de William James: eu não canto porque estou feliz porque canto. Uma das mulheres começou a cantarolar, enquanto balançava suavemente para a frente e para trás. Lentamente, um ritmo emergiu. Pouco a pouco, outras mulheres aderiram. Logo o grupo inteiro estava cantando, se mexendo e levantando para dançar. Uma transformação espantosa, pessoas voltando à vida, rostos sintonizados, a vitalidade retornando aos corpos. Fiz a promessa de aplicar o que estava vendo ali e estudar como o ritmo, o canto e o movimento podem ajudar a curar o trauma.
27. Van der Kolk cumpriu sua promessa e há décadas vem estudando métodos de interação corpo-mente de superar o TEPT, realizando pesquisas, tratando pacientes e oferecendo workshops. Seus estudos recentes enfocam mulheres cujo TEPT foi causado por abuso doméstico, um grupo que, à semelhança dos veteranos, tem se mostrado difícil de ser tratado com sucesso. Em um estudo, Van der Kolk recrutou para um programa terapêutico 64 mulheres com TEPT crônico resistentes a tratamentos. Metade delas foi designada aleatoriamente para um grupo de yoga e o restante ficou num grupo de apoio de educação para a saúde feminina, uma abordagem tradicional de terapia através da conversa. Cada grupo se reuniu para uma sessão semanal de 1 hora, durante 10 semanas. As mulheres passaram por avaliações antes, durante e após o tratamento, todas ministradas por clínicos e amplamente empregadas em TEPT. No pré-tratamento, os grupos não diferirão. No decorrer do tratamento, ambos os grupos mostraram uma evolução significativa, embora os resultados fossem bem melhores para aquelas do grupo da yoga. 52% dessas pacientes já não se enquadravam nos critérios do TEPT, em comparação com 21% no outro grupo. Entretanto, as avaliações pós-tratamento revelaram que, ao contrário das pacientes do grupo da yoga, as mulheres que receberam tratamento tradicional sofreram recaída mais tarde, apresentando os mesmos sintomas do TEPT que tinham antes do tratamento. Nas que estavam no grupo da yoga, o efeito benéfico perdurou. 28. Os benefícios psicológicos e fisiológicos da yoga certamente não se limitam a pessoas com TEPT. Embora os resultados positivos da participação em programas terapêuticos de longo prazo sejam óbvios, cientistas descobriram que as pessoas sentem efeitos benéficos mesmo após uma única sessão de 15 minutos de yoga numa cadeira. Em outro estudo, participantes mantiveram uma série de posturas leves, por exemplo, braços estendidos para o alto e em seguida inclinados para trás e para os lados, por cerca de 30 a 60 segundos. Depois repetiram o ciclo. Esses participantes mostraram reduções significativas no estresse autodeclarado, bem como frequência respiratória mais lenta e maior variabilidade da frequência cardíaca, VFC. A VFC baixa, que indica falta de oscilação na frequência cardíaca em resposta à respiração, está ligada à ansiedade e à tensão emocional. A VFC alta indica que respiração e frequência cardíaca estão sincronizadas. Em outras palavras, uma VFC maior associada a uma frequência respiratória lenta em geral é uma boa indicação de bem-estar orgânico. 29. Quase todos podemos concordar que o que fazemos com nosso corpo quando praticamos yoga gera alguns efeitos altamente positivos. O mais interessante, porém, é que mesmo quem não planeja fazer yoga num futuro próximo pode obter muitos resultados semelhantes, porque os efeitos corpo-mente ativado pela yoga estão disponíveis para todos e na vida cotidiana. As ferramentas necessárias para nos tornarmos presentes estão embutidas em nossa biologia. Uma delas é uma ação tão básica que geralmente não nos damos conta de que a estamos realizando: respirar. Numerosos mecanismos psicofisiológicos estão envolvidos nas intervenções que a yoga promove no corpo, mas a maioria delas
se concentra em dois mecanismos: o sistema nervoso simpático, SNS, que estimula nossa reação ao estresse, também conhecida como reação lutar ou fugir, e o sistema nervoso parasimpático, SNP, que estimula nossa reação de relaxamento, também conhecida como reação repousar e digerir. Ela se manifesta, por exemplo, após comermos, durante o sono ou quando estamos sexualmente excitados. Esses dois sistemas complementares regulam a excitação no nosso corpo. Em termos básicos, o SNS é o acelerador, enquanto o SNP é o freio. O agente-chave do SNP é o nervo vago, um nervo craniano que transmite informações sensoriais entre o tronco cerebral e muitos de nossos órgãos vitais, como coração e pulmões. Quando o nervo vago está realizando sua função, ou seja, quando temos um tônus vagal alto, ele sinaliza ao coração que desacelere, e aos pulmões, que respirem mais profundamente, promovendo um estado de calma. Maratonistas, nadadores e ciclistas costumam possuir tônus vagal alto. Nas situações em que nosso corpo tem uma reação de estresse aguda e o sistema nervoso simpático assume o comando e desencadeia a reação de lutar ou fugir, o nervo vago é inibido. Não precisamos do nervo vago para estar em atividade o tempo todo. Algumas situações que exigem prontidão e adrenalina, como um desafio mental ou uma ameaça física, reduzem naturalmente o tônus vagal e provocam uma reação de estresse. Mas com frequência nossa reação de estresse entra em ação desnecessariamente, o que pode ter resultados negativos. No repouso, o tônus vagal alto está associado à saúde física e mental positiva, enquanto a inibição vagal excessiva e continuada tem sido associada a altos níveis autodeclarados de estresse, ansiedade e depressão. 30 Eis a boa notícia: na verdade, temos algum controle sobre nossos sistemas nervosos simpático e parasimpático. Como vimos, o nervo vago transmite informações entre o tronco cerebral e os órgãos do corpo. O tráfego flui nos dois sentidos. Van der Kolk explica: cerca de 80% das fibras do nervo vago, que conecta o cérebro a muitos órgãos internos, são aferentes, ou seja, vão do corpo ao cérebro. Isso significa que podemos treinar diretamente nosso sistema de estimulação pela forma como respiramos, cantamos e nos movimentamos, um princípio que tem sido utilizado desde tempos imemoriais em lugares como China e Índia. 31 Reserve um segundo agora para se concentrar em sua respiração, inspire rapidamente, depois solte o ar devagar. Mais uma vez, inspire por 2 segundos, depois expire por uns 5 segundos. Notou alguma coisa? A expiração lenta ativa seu sistema nervoso parasimpático, reduz sua pressão arterial e aumenta sua VFC. Centenas de estudos mediram os efeitos da respiração focada no relaxamento. Os resultados psicológicos incluem ansiedade e depressão reduzidas, bem como aumento do otimismo, do controle emocional e do controle da dor. Os resultados comportamentais incluem redução da agressividade e de comportamentos impulsivos, bem como maior controle dos vícios e melhor desempenho no trabalho e nos estudos. 32 Esse é um dos motivos pelos quais a yoga pode mudar o modo como você se sente. Ela o induz a respirar naturalmente de forma lenta e ritmada, de maneira semelhante a práticas como cânticos, tai chi, qigong e meditação. Mas você não precisa fazer nada disso.
Os benefícios do controle da respiração podem ser alcançados praticamente em qualquer lugar, a qualquer momento. Com umas poucas respirações profundas e lentas, você muda seu corpo e sua mente. Considerando que se trata de algo que todos fazemos inúmeras vezes ao dia, sem qualquer esforço consciente, respirar é fantástico numa dimensão que estamos começando a entender. O neurocientista Pierre Philipot e seus colegas realizaram um experimento engenhoso no qual pediram a um grupo de voluntários que alterassem sua respiração para que sentissem emoções como alegria, raiva e medo, uma emoção de cada vez, e depois relatassem exatamente de que maneira alcançaram as emoções. 33. Isso soa um tanto estranho, certo? Como você cria uma emoção mudando sua forma de respirar? Os participantes foram orientados a não se preocuparem com isso e simplesmente tentar. Quando terminaram, pediu-se que descrevessem seus métodos de respiração a um segundo grupo de voluntários, sem mencionar nada sobre como a respiração evocaria reações emocionais. Ao segundo grupo, pediu-se então que respirasse conforme instruído, depois se indagou quais emoções estavam sentindo. Você consegue adivinhar o resultado? Quando o segundo grupo automaticamente seguiu as instruções da respiração da alegria, sentiu alegria. Isso também funcionou para a raiva e o medo. Assim, apenas respirando mais depressa ou mais devagar, mais profundamente ou mais nasalmente, ou com tremores ou suspiros, as pessoas conseguiam alterar suas emoções e seu estado mental. Os pesquisadores notaram que os efeitos de respirar como outra pessoa foram equivalentes àqueles relatados em estudos de feedback facial. Por sinal, caso queira ter um pequeno surto de alegria agora mesmo, eis as instruções de respiração que o segundo grupo de voluntários recebeu: inspire e expire lenta e profundamente pelo nariz, sua respiração é bem regular e sua caixa torácica está relaxada. Sente-se melhor. Podemos medir indiretamente o efeito de relaxamento da respiração examinando indicadores fisiológicos como VFC aumentada e menores frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de hormônios do estresse, como cortisol. Esses fatores têm sido associados ao relaxamento emocional. A prática também tende a melhorar a saúde física. Hormônios do estresse reduzidos, por exemplo, indicam um risco menor de doenças cardíacas, infecções e câncer. 34 Posturas para evocar a presença. O veredicto foi dado e a ciência diz claramente: William James estava certo. Nossos corpos falam para nós. Eles nos informam como e o que sentir e até pensar. Mudam o que acontece dentro de nosso sistema endócrino, de nosso sistema nervoso autônomo, de nosso cérebro e de nossa mente sem que estejamos conscientes disso. O modo como você conduz seu corpo, suas expressões faciais, suas posturas, sua respiração afeta nitidamente a forma como você pensa, se sente e se comporta. Yves Fairbanks, que aprendeu a tomar decisões na sala da diretoria erguendo-se em sua prancha de surf, pode não ter pensado na yoga ou em William James quando o fez, mas sabia que estava percebendo a verdade. Quantos outros tipos de ações, questionou ela, podem transformar nossas formas de pensar? 35 Este capítulo se propõe a responder a essa pergunta. Descobrimos como manter uma caneta entre os dentes faz o mundo parecer mais engraçado,
como injeções de botox marca registrada podem embotar nossas nuances emocionais e como a respiração pausada tem a capacidade de nos relaxar instantaneamente. Que tal irmos mais longe, além das expressões faciais e da respiração? Podemos usar nossos corpos inteiros através da postura, de gestos e movimentos, até mesmo imaginários, para aumentar nosso poder pessoal de forma adaptativa quando mais necessitarmos. Será que podemos evocar a presença através da postura? Por que não?